Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos fazer hoje um grande aulão, super aulão para os nossos queridos alunos do MPU 2018. Amanhã, dia 21, é o dia D, é o dia da prova, mas eu tenho certeza absoluta para aqueles que cumpriram o nosso projeto pedagógico, ele está super competitivo. E claro, aquele arremate final, hoje eu, professor Luiz, estarei com vocês aqui. Hoje, a minha aula é uma aula especial, hoje é um aulão que eu estou fazendo para vocês, um aulão focado no MPU 2018, tá certo? A gente vai estar resolvendo aqui 28 questões da banca do CESP, todas questões de 2018, né? Professor, qual que foi a estratégia que o senhor utilizou para fazer o aulão? Muito simples. Eu fui nesse site de questões, né? Fui lá, filtrei, selecionei aí as questões do CESP, Administração Financeira e Orçamentária 2018, né? E a gente está fazendo, eu peguei as 25 primeiras, porque com as 25 primeiras já dá para a gente ter uma noção o que a banca do CESP está cobrando. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo, vamos lá, rapidão, vamos fazer esse aulão, porque tá na programação aqui também, gravar um outro aulão, só que agora não vai ser de AFO o outro aulão. O outro aulão nosso vai ser de administração, o professor Luiz aí separou para vocês, né? Este aulão, ele está baseado no nosso curso, claro, nosso super curso online do MPU, tá? Que começaram as aulas no dia 3/9, né? Termina hoje, dia 20, com nossas aulas de aulão. O aulão do professor Marciano Xavier já está disponível. Tem esse aqui de AFO e tem mais um de administração que o professor Luiz está preparando para vocês, né? Professor, e aí? Quanto custou o nosso curso? Gente, isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25, o nosso super curso do MPU, 60 dias de acesso, né? O prazo foi muito curto para a gente trabalhar, né? Vem comigo, vamos lá, vamos fazer um raio-x da prova inicialmente, né? Então, no aulão, nós temos duas provas de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, nós temos 50 questões distribuídas em 5 disciplinas, né? Língua portuguesa, acessibilidade. Além da acessibilidade, foi incluída aqui a lei de promoção da igualdade social, né? Ok, bacana. Ética e legislação aplicada do MPU. A legislação aplicada do MPU já tem um aulão gravado do professor Marciano Xavier, né? Vem comigo aqui. Conhecimentos específicos, né? Aonde o professor Luiz esteve com vocês aí, né? Direito administrativo, direito constitucional, bacana, né? Administração, ó, noções de administração, noções de arquivologia e noções de administração financeira e orçamentária. Neste sentido aqui, noções de administração financeira e orçamentária, papo reto com vocês, o professor Luiz gravou 30 aulas, né? Eu gravei 30 aulas, sendo 10 aulas de AFO, né? Aulas aí super competitivas, né? E eu gravei também mais 10 aulas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, o nosso curso da Lei de Responsabilidade Fiscal, o professor gravou do primeiro artigo até o artigo 75, do primeiro ao último artigo, o professor teve aí essa grata satisfação de gravar para vocês. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, sem demora, vamos para o primeiro assunto aqui, plano plurianual. Professor, você encontrou então questão do plano plurianual? Claro que eu encontrei, né? Plano plurianual, AFO, vem comigo, primeira questão, né? Vamos lá. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. A dimensão tática do plano plurianual define os caminhos execuíveis para as transformações da realidade que estão anunciadas nas diretrizes estratégicas, considerando as variáveis inerentes à política pública, né? Então, é o seguinte, o assunto é o quê? É o PPA, né? A gente sabe que o PPA, né? O PPA, ele é o nosso plano estratégico de médio prazo da administração pública brasileira dos entes federativos. Bacana, tudo bem, né? Qual que é o objetivo do PPA? É o que? Você visualizar, né, o PPA hoje aqui, uma situação, e nós temos uma situação do amanhã, por exemplo, né? Tá aqui, né? Então ele vai definir o que ele deseja aqui lá no futuro, né? O PPA tem 3 dimensões, né? Tem 3 dimensões. Aqui ele está falando da dimensão tática, né?
Aqui está falando da dimensão tática, né? O que diz aqui a dimensão tática, né? Tô pegando aqui um carregador aqui, né, do nosso cartucho que está acabando a tinta, né? Então diz o seguinte, ó, a dimensão tática do plano plurianual define os caminhos execuíveis para a transformação da realidade que estão anunciadas nas diretrizes estratégicas, né? Professor, aonde que estão anunciadas essas diretrizes estratégicas? Aqui, no PPA. Então ele fala que ele vai o quê? Transformar numa situação do amanhã, do futuro, né? Bacana, né? Então a dimensão tática, então isso aqui é o estratégico, está aqui, né? O estratégico, a dimensão estratégica, né? Então é o seguinte, a dimensão tática é isso aqui, né? Ou seja, vai definir o caminho, exatamente, né? E a dimensão operacional vai mostrar, vai fazer acontecer cada momento, né? Então isso aqui é exatamente a dimensão tática, né? Ou seja, essa aqui é uma questão que inclusive vem completar a nossa aula de administração financeira e orçamentária. Gabarito correto, super correto esse gabarito, né? Professor, e o reforço pedagógico? Vem comigo, né? Então, no PPA, nós temos 3 dimensões, né? Claro, isso aqui é o PPA 2016-2019. Eu digo para vocês que não deve mudar muito para os próximos PPAs. Vem comigo. Dimensão estratégica, né? Vai fazer o quê? Ó, os macros desafios e a visão de longo prazo, né? Lá na frente, hoje, amanhã. E a dimensão tática vai ser exatamente o caminho a ser percorrível, né? Percorrido. Define caminhos execuíveis. O que é isso? Caminhos viáveis, né? Para o alcance de objetivos. Essa dimensão vincula os programas temáticos. O que são programas temáticos? São os programas finalísticos, né? Da atividade fim, para a consecução dos objetivos. Exatamente. Então, através dos programas, a tática, através dos programas, vai definir os caminhos para alcançar os objetivos. Quais os objetivos? Definidos na visão estratégica. E a dimensão operacional, professor? É desempenho da ação governamental no nível da eficiência e tratada no orçamento. Busca a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e na qualidade dos produtos entregues. Então, isso aqui é o desempenho da ação governamental no nível de eficiência e tratada no orçamento. É o dia a dia. Bacana? Então, aí para vocês, um reforço pedagógico. Você tem que saber, então, que o PPA tem 3 dimensões, estratégica, tática e operacional. Nessa questão, cobrou o tática. Quem garante que na próxima questão do CESP não venha cobrar a dimensão operacional do PPA e nem a dimensão estratégica, né? Vem comigo. Próximo assunto, Lei de Diretriz Orçamentária. Teve questão? Teve, né? Vem comigo aqui. MPE Piauí CESP 2018, cargo de analista. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, é um instrumento de governo que define as prioridades contidas no plano plurianual, né? E as metas que deverão ser atingidas no ano corrente. LDO, né? Então, qual que é o trabalho da LDO, gente? Olha aí, ó. LDO, né? Então, a LDO tem um trabalho tático no orçamento, né? Então, nós temos aqui, ó, PPA, que é o nosso plano estratégico, e nós temos a LOA, né? Então, o PPA, ó, a LDO, faz exatamente esse trabalho, né? De definir o que? As prioridades, ó. As prioridades da administração pública para o próximo exercício, ó, que deverão ser atingidas no ano corrente, né? No ano corrente que está sendo elaborado no ano corrente. Está errado, né? Por quê, professor? No erro aqui, ó, no ano corrente, está errado, né? Ele vai definir o quê? As metas e as prioridades. Prioridades, as metas, ó, a LDO, para o quê? Para a próxima LOA. Para o ano seguinte. Aí, para o ano seguinte. Então, o erro está somente aqui. Deverão ser atingidas no ano corrente. O único erro está a palavra corrente, né? Ou seja, aqui para a banca do CESP, né? Na banca do CESP, o aluno aí
tem que ficar super atento em relação às palavrinhas. Estou percebendo nessas baterias de questão que o CESP está trocando apenas uma palavrinha. Então está errada. Professor, qual que é o fundamento disso? O fundamento disso é o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição. Vem comigo aqui, eu vou provar para vocês que é no ano seguinte, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades. Instrumento que o governo define as prioridades contidas, né? Correto, né? No prioridades contidas, aí. No PPA, o que é isso, né? Tá errado, né? Tá tudo errado isso aqui. E as metas que deverão ser atingidas no ano corrente. Vamos lá. Conceito de LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, olha aí, né, anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Então está errado aqui. Então ele define sim metas e prioridades, mas é o quê? Para o próximo exercício, né? Para o exercício financeiro subsequente, não corrente. As metas e prioridades do corrente foram definidas na LOA e na LDO do ano passado, né? Então tá errado a galera aqui e ele também confundiu aqui, bacana, né? Então gabarito errado, né? Princípios orçamentários, né? Aí aqui eu já encontrei um número maior de princípios orçamentários. Então os alunos, né? Nós temos 2 aulas de princípios orçamentários, a gente fala todos eles e com as aulas eu digo para você que vocês teriam condições de acertar essas questões. Vem comigo, né? Questão aqui do Ministério Público do Piauí, banca do CESP 2018, cargo de analista. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro, né? Para um único exercício financeiro. Então, ele deve ser elaborado e autorizado. Vem comigo, né? Eu pergunto para você, o nosso orçamento, né? Ele é autorizativo ou é impositivo? O nosso orçamento, eu digo para você primeiro que ele é lei. E esta lei, ela é autorizativa, né? Aí eu coloco aqui, atenção para vocês, né? Que nós temos o orçamento impositivo, né? O orçamento impositivo, né? Você sabe lá que são os parágrafos 9º, né? Aí parágrafo 9º, né? A ao 16, eu acho, né? Ao 16, tá? Do artigo 166 da Constituição. Esse orçamento impositivo aqui, ele é obrigatório para o quê? Para as emendas individuais parlamentares. Então, eu digo para vocês que o orçamento, tá? Que o orçamento nosso, ele é autorizativo, porque aqui está mais de 98% do orçamento, ele é autorizativo, mais de 98, 99% ele é autorizativo. Então, ok, bacana, né? Então, o orçamento ele é autorizativo, né? Por quê? Porque 99% dele é autorizativo. Menos de 1%, eu vou dizer assim para vocês, né? Ele não vai ser autorizativo. Por quê? Porque vai ser as emendas parlamentares individuais que vai tratar do orçamento impositivo. Ok. Para um único exercício financeiro, né? O único exercício é o princípio da anualidade, né? Olha aí, ó. Ou seja, o orçamento tem validade, ó, do 1º/1 a 31/12, né? 31/12 tem o orçamento, tem validade. Logo, questão super fácil, questão correta, né? Mas foi bom que a gente revisou aqui o orçamento impositivo e o orçamento autorizativo. Gabarito correto. Vem comigo. IFAM, CESP 2018, cargo de analista. Apesar do princípio da unidade, os orçamentos públicos paralelos podem ser adotados pelos entes federativos, em decorrência de excepcionalidades, por exemplo, em caso de calamidades que demandam urgência na aplicação de recursos públicos, né? E aí, professor, um texto bonito, né? Um texto aí
que foi previsto, foi feito com o seguinte objetivo, para enganar aquele aluno que estudou de forma superficial. Mas você estudou com o aprofundamento necessário. Vem comigo. Apesar do princípio da unidade, né? O que significa o princípio da unidade, né? Um único orçamento, né? Único, né? Apenas um orçamento, né? Lembrando para você, né? Aqui, o orçamento, um só, né? Tá aqui. É um só, né? Bacana, né? Os orçamentos públicos paralelos podem ser adotados. Falso, né? Não existe exceção ao orçamento, ao princípio da unidade, né? Não existe exceções, está falso, né? Você tem que lembrar que esse orçamento aqui, ele é uno, mas ele é dividido em orçamento fiscal, ele é dividido no orçamento de investimentos, olha aí, investimentos, né? E ele é Seguridade Social. Aí, Seguridade, ó, Social, tá? É uno, né? 3 partes, né? Então está errado, né? Em decorrência de excepcionalidades. Ele está falando o seguinte, que em situações de calamidade, urgência, né? Então ele vai ver. Qual que é o remédio? Então, a LOA, aí nós sabemos que esse orçamento, nós temos os créditos adicionais, né? Olha aqui, que são os suplementares. Ó. O que mais, professor? Nós temos os especiais. E nós temos o quê? Os extraordinários, né? Os extraordinários, eles têm o quê? Eles têm uma prerrogativa de exceção, né? Que é para atender exatamente essas situações. Só que eles são o quê? Ó, adicionados à LOA. Então, gabarito está errado, né? O gabarito está errado. 2 aprendizados aqui nessa questão. O primeiro, que nós não temos exceção aí ao princípio da unidade. Logo, você tem que entender que não existe orçamentos paralelos, ou seja, caixa 2, e você está entendendo aqui que nesses casos de urgências, calamidades aí, nós podemos utilizar o crédito adicional extraordinário, que será adicionado. Logo, gabarito errado, ok? Vem comigo. IFAM-CESP 2018, cargo de analista. Operações de transferência de recursos entre entes federativos não fere o princípio do orçamento bruto. Olha aí, não fere o orçamento bruto, né? Qual que é o princípio do orçamento bruto? Pelos seus totais, não pode ter deduções, ok, né? Neste caso, tá, os recursos deverão ser incluídos como despesa no orçamento do ente que transfere e como receita no orçamento daquele que receber. Ok, e aí, professor, vamos fazer um quadrinho aqui, né? Vamos colocar aqui um exemplo para vocês. Vamos colocar aqui uma receita, ó, uma receita do ITR, Imposto sobre Territorialidade Rural, no valor de R$200. Está aí. Então, um exemplo para vocês, né? Então, nós temos aqui a união, né? Nós temos a união, né? Aqui é sempre receita e aqui é sempre despesa, né? Então, na união, entrou o quê? R$200, está aqui, né? Esse R$200 tem uma parte que vai ser destinado aos municípios, aí, ó. Vamos colocar aqui o município, né? Vamos colocar o município aqui, ó, Sinop, ponto, né? Ó. Município Sinop, né? Uma cidade do norte do Mato Grosso aí, né? Ó, receita e despesa, né? Como é que é o ITR aqui, ó? 50% do ITR pertence ao município lá da localidade geográfica, tá vendo comigo, né? Neste caso, os recursos deverão ser incluídos como despesa no orçamento do ente que transfere. 50% de 200, quanto que é? 100, aí. 100 aqui. Despesa, né? Ok, certo, né? Despesa aqui e como receita no orçamento daquele que os recebe. Sim, exatamente isso, ó. Débito, crédito. Isso aqui foi feita a apuração contábil perfeita, né?
Então isso aqui não fere em nada o orçamento bruto, inclusive o orçamento bruto deseja isso, né? No caso da União, diminuindo aqui, ele vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 100 de receita, né? Ele vai ficar com 100 de receita e lá, se não fosse o orçamento bruto, ele ia falar, em vez de lançar 200, eu vou lançar direto 100. Não pode, isso aí que está previsto aí. Bacana, galera? Logo, o gabarito está correto, né? Questão como essa aqui é um tipo de questão que ajuda bastante aí a fixação do conteúdo do aluno, né? Gabarito correto. MPE, Piauí, CESP 2018, cargo de analista, né? Vem comigo aqui, né? Cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento estruturado de maneira uniforme, né? E aí, professor, tem dois comandos aqui, tem duas coisas atrás dessa questão, tem dois conhecimentos. Vamos lá primeiro. O ente federal deve possuir apenas um único orçamento, né? Isso aqui é o princípio da unidade. Olha aí, ó. Princípio da unidade, né? Este princípio da unidade, tá? Ele está previsto aqui, ó, no artigo 165, né, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88, né? Então tá lá, né? Vai ser o quê? A LOA, né? Aí. OK? Bacana, fechou, né? E essa LOA, temos três partes: o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos, ó, das empresas controladas não dependentes, né? E nós temos que da Seguridade Social, que é a Previdência, Saúde e Assistência Social. Tá aqui, né? Bacana. Então é um único orçamento. Bacana, né? Estruturado de maneira uniforme. Olha o princípio da uniformidade do orçamento, né? Ou seja, todos os orçamentos, tanto federal, estadual e municipal, têm que seguir uma metodologia, né? E aí, eu digo para vocês, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá, atribuiu, né, aos entes da atribuiu à União, está valendo agora até a criação do Conselho de Gestão Fiscal, que não foi criado ainda, né? A atribuição de o quê? De você tornar uniforme. Hoje é a Secretaria do Tesouro e através da Secretaria do Orçamento Federal. Um exemplo disso, que esses orçamentos aqui, ó, eles deverão ser elaborados através, ó, por exemplo, né, com os planos de contas lá da portaria conjunta 163, né? Que mais, professor? A portaria 42, né, que define função e subfunção. Então esse aqui é o princípio da uniformidade. Para que isso? Tanto no município, no estado, na União, a gente fala uma única língua quando a gente tratar de orçamento. E também para quê? Para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê o quê? Que prevê a consolidação das contas públicas. Ótimo, né? Eu gosto de fazer questão assim, que são inteligentes. Gabarito correto, né? E agora, professor, processo legislativo orçamentário, né? Perceber a quantidade de questões que foram cobradas aí nas últimas provas de princípio. Então, na sua prova do MPU, eu digo para vocês que é quase certa questões de princípios, né? Processo legislativo orçamentário. O processo legislativo orçamentário, tá? Só fazer aqui uma deixa para vocês, está previsto aqui no artigo 66 da Constituição Federal. E tem duas partes, né? Do parágrafo 1º, tá, ao 8º, né? E dos parágrafos aqui 9º, né, ao 15º ou 16º, alguma coisa assim, né? Esse cara aqui é o orçamento impositivo e esse aqui é o processo legislativo orçamentário, né? 1/8 sempre cai alguma coisa e nossa aula é uma aula show para vocês nesse sentido, né? Vamos lá, primeira questão. MPE, Piauí, CESP 2018, cargo de analista. Todos os projetos de lei relacionados ao orçamento devem ser apresentados conjuntamente. Ou seja, o projeto de lei de, ó, vamos lá, LDO, tá? LDO, e o orçamento anual, olha aí, LOA, né? Aí. Lei de orçamento anual, então está falando que esses dois caras
têm que ser apresentados ao mesmo tempo, né? E, quando for o caso, o plano plurianual. Aí. E quando for o caso, o plano plurianual. Devem ser apresentados na mesma oportunidade ao Poder Legislativo para discussão e votação, né? E aí, professor, questão fácil. Errada. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, esses instrumentos aqui são instrumentos de planejamento, então cada um tem o quê? O seu momento certo de operacionalização, né? Então, primeiro é o PPA, né? Depois a LDO. A LDO ela vai definir as prioridades e vai orientar a elaboração da LOA, né? Não existe alternativa da LDO tramitar conjuntamente com a LOA, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Existe uma exceção aqui, tá? Que no primeiro ano de governo, a pessoa que ele tem que ir lá encaminhar o PPA, no primeiro ano de cada governo, tá? De cada governo do Poder Executivo, ele pega o PPA e vai encaminhar junto com a LOA, né? O primeiro semestre ele vai elaborar o seu orçamento e no segundo, então no primeiro ano, né? Então existe essa particularidade, né? Mas a LDO, juntamente com a LOA, não existe essa possibilidade, está errado, né? Professor, onde que está previsto isso? Isso está previsto no artigo 35, parágrafo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Aqui, ó, vamos lá, projeto de lei, lei orçamentária anual, tem que ser enviada no dia 31 de agosto, tem que ser devolvida no dia 22 de dezembro de cada ano, né? LDO, momentos diferentes, ó, 15 de abril até 17 de julho, né? PPA, 31 de agosto a 22, né? Então, PPA, né, pela primeira vez aqui, ele vai tramitar conjuntamente, né? Ele vai tramitar conjuntamente, né? Professor, neste último ano de governo, como é que fica a LDO? Ela vai operar normalmente, tá? No primeiro ano de governo, ele vai operar normalmente, né? Acontece o seguinte, que o PPA só vai ser aprovado no final do ano. Então, essa parte da LDO, ela vai ser o quê? Incorporada ao PPA. Bacana? Pronto, tá aí para vocês aí este reforço pedagógico, né? IFAM, CESP 2018, cargo de analista, né? Vem comigo. Quando o Poder Legislativo local não consegue apreciar, discutir, votar e aprovar a lei orçamentária no prazo determinado, né? No caso aqui até dia 22, né? Até o dia 22, olha aí, ó, até o dia 22 de dezembro, ok, né? Dezembro do ano todo, né? O ente federativo inicia o exercício financeiro seguinte em descumprimento do princípio da anualidade. Então ele está falando o seguinte, o legislativo tinha que aprovar até dia 22 de dezembro e não aprovou. E aí, professor, vai virar janeiro e o orçamento não está aprovado. Como fica, né? Duas situações para você. Então vamos lá, né? Vou colocar aqui a primeira situação em vermelho, em preto, depois eu coloco em vermelho, né? Vamos lá, primeira situação, né? Olha aqui, né? O que acontece, né? O orçamento, ele tem validade aqui, né? Ó, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Bacana, né? Segunda situação aqui, olha só, né? O que acontece? O orçamento, ele foi aprovado, ele foi publicado e sancionado no dia 1º de fevereiro, tá? 1º de fevereiro. Primeira pergunta que eu digo para vocês, este orçamento do princípio da anualidade, ele vai valer até o dia 31/12 ou até o dia 1º na verdade aqui até o dia 31, tá? Até o dia 31/1. E aí, gente, vai valer quando? Ele foi publicado, sancionado, o dia 1º/2. Ele vai valer 31 de dezembro ou 31/1, né? Do outro exercício, né? E aí, professor, o princípio da anualidade, além de ser um ano, ele tem um requisito de valer somente no exercício, ó. Somente no exercício. Então,
Respondendo essa primeira pergunta, claro que aqui traz uma outra situação, né? Ele aqui não vale, ele vai valer só para esse exercício aqui, né? Tá, primeira resposta, né? Aí ele fala o seguinte, né? A segunda situação é esse período aqui. Professor, vai ficar sem orçamento? Não, não vai ficar sem orçamento. Por quê? Porque quando o Poder Executivo envia o projeto de lei e o Congresso, o Poder Legislativo, não aprova, esse primeiro mês que ficou teoricamente sem orçamento, ele vai ser executado 1/12 do PELOA, né? De certo modo, passa a ser uma punição até do Legislativo. Então, está errada a questão. Vamos voltar aqui. Quando o Poder Legislativo local não consegue apreciar, discutir, votar e aprovar a lei orçamentária no prazo determinado, dezembro de todo ano. Está aqui, né? Não conseguiu, né? Ele veio terminar aqui, ó, no dia 31/11, por exemplo, né? O ente federativo inicia o exercício financeiro seguinte em descumprimento ao princípio da anualidade? Não. Ele não descumpre o princípio da anualidade, porque ele vai começar o quê? Ó, executar, né? Ó, 1/12 do PELOA e assim por diante, né? Não vai descumprir o princípio da anualidade. Aí, já aproveitei e expliquei algumas coisas interessantes aqui, né? Sobre o princípio da anualidade, né? Gabarito errado. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Se o presidente da República vetar determinada dotação orçamentária, os recursos correspondentes a essa dotação poderão servir de fonte para a abertura de créditos especiais, né? Professor, o que ele está falando aqui? Primeiro, vou dar fundamentação para você. A fundamentação dessa questão é o artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88, né? Olha a importância do nosso estudo quando a gente estuda artigo por artigo. Cada parágrafo é o quê? É um dispositivo importante, né? Então, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando, aqui está a LOA, né? Tá? Sempre aqui, ó, receita e despesa. A LOA, ela foi enviada para sanção, tendo esse exemplo aqui, né? Daí, 1.000 de receita, 1.000 de despesa. Só que o presidente da República, né? Ele não pode vetar a receita, ele vai vetar a despesa, né? O que acontece? O presidente da República, ele vetou uma despesa de 10.000. Não, esse município não vai receber esse recurso, né? Consequentemente, sobrou no orçamento aqui, ó 10ão, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que esse 10ão pode ser fonte, né, para créditos adicionais. Aí que vem o problema aqui, ó. Para quê? Crédito especial, crédito adicional. O quê? Ele pode para dois tipos, né? Ele pode ser para créditos suplementares, né? Olha aí. E ele pode ser especiais. Põe comigo, tá? Os recursos correspondentes, esses 10 aqui, a esta, poderão servir para a fonte para abertura de créditos especiais, né? Pode. Só lembrando que ele pode também ser fonte para os créditos suplementares. Ótima questão como essa, né? Questão dessa aqui, que o aluno fica o quê? Competitivo, né? Então, o gabarito está correto. Professor, e os suplementares? Gente, o português aqui não está falando que não pode suplementar, só falou, poderão servir como fonte para os especiais. Claro que pode, né? Professor, reforço pedagógico? Com certeza, vem comigo aqui, né? Aí, artigo 66, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão, como é que eles podem ficar sem despesas correspondentes? Decorrência de veto, que foi o exercício anterior, emenda ou rejeição por parte do parlamento, né? Poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, né? Com prévia e específica autorização legislativa. Boa questão, né? Vamos lá, créditos adicionais, outro assunto importante.
Outro assunto, aliás, né, que está sendo cobrado nas provas de concurso, que o CESP cobra. Gente, eu dou essa aula aqui, eu dou essa disciplina aqui, a primeira vez foi em 1999, é isso mesmo, 1999, né? Eu peguei todas as evoluções, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as emendas importantes da Constituição Federal, tudo, né? Tá aí, né? Créditos adicionais, e sempre cobra um assunto, né? Nós temos quantos créditos? 3 suplementares, especiais e extraordinários. Vem comigo. Primeira questão. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Alterações quantitativas no orçamento devem ser feitas. Obrigatoriamente com a utilização de crédito especial. E aí, professor? Alterações quantitativas, né? O que significa quantitativa? Significa de, valores. Tá aí. Valores, né? Valores, ok. Então, nós temos aqui um orçamento. Esse orçamento é lei, né? Esse orçamento aqui, ele é uma lei, né? Então, esse orçamento aqui é uma lei, tá? Eu ia trocar o cartucho aqui, mas eu vou esperar a aula aqui, que eu gosto de usar o azulzinho, né? Então, ele é o quê? É uma LOA. Então, ele pode ser alterado a LOA? Pode, né? Ele pode ser alterado, né? Pode ser seus valores aí alterados através dos créditos adicionais, que nós temos 3 tipos, né? Primeiro, os suplementares. Aí. Segundo, especiais. E os terceiros, que são os extraordinários. Então, são os 3 tipos aqui, né? Ok. Ok. Obrigatoriamente com utilização de crédito especial. Está errado, né? Está errado aqui, ó. Né? Suplementar, quando ela não for suficiente, você vai aumentar. Especial, novo projeto, extraordinários, né? Todos esses 3 aqui podem causar o quê? O aumento no orçamento. Então, está errado somente com a palavrinha obrigatoriamente, né? Os 3 aqui, eles podem sim, né, aumentar o valor do orçamento, né? Então, temos aqui os créditos, isso aqui é a gestão do orçamento, né? Bacana, galera? Ótimo, né? Vem comigo. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Para que determinado crédito especial seja aprovado, são suficientes a autorização legislativa e a indicação da fonte de recursos, né? E aí, professor? Então, vem comigo aqui. Então, aqui ele está falando de crédito especial, né? Olha aí, crédito especial. Então, crédito especial. Então, ele está falando aqui, autorização legislativa, lei, correto. 2, a fonte de recurso, correto, né? O que mais, professor? Está faltando aqui a exposição de motivos. Exposição de motivos. Professor, por que tem que ter essa exposição de motivos? Cara, porque o crédito especial significa dizer que você errou no seu sistema de planejamento, né? É para uma dotação não existente no orçamento. A suplementar é quando ela não é suficiente, né? A suplementar. O especial é para nova, então você tem que ter uma exposição de motivos, né? Professor, onde está previsto isso? Na Lei 4.320, lá no seu artigo 43, olha só. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para a despesa. Bacana. E será precedida de exposição justificativa, né? Justificada para isso. Por quê? Porque o crédito especial e os suplementares vão sair do quê? Da normalidade do planejamento. Então está errado a questão porque ele esqueceu da exposição justificada. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá.
ciclo orçamentário, né? Ciclo orçamentário, um assunto gostoso, um assunto bacana, que sempre está constante também nas provas de concurso, em especial do CESP, né? MPE, Piauí, CESP 2018, cargo de analista. Vem comigo aqui. Uma das características do orçamento-programa consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário, né? Então, o orçamento-programa é o nosso modelo de orçamento? Sim, né? Ele tem que ser justificado a sua necessidade? Sim, né? Ok, né? Orçamento-programa que inicia um novo ciclo orçamentário, né? Aí, ó, todos os programas, cada vez, ó, uma das características do orçamento-programa consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que inicia um novo ciclo, né? Que inicia um novo ciclo, né? Que inicia um novo ciclo. Então, nós temos aqui, gente, olha só, o PPA, né? O PPA, você sabe que ele é 100% produzido através de programas, né? Eu digo para vocês, né? Com a aprovação do PPA, a gente está dizendo para a administração pública que no prazo de 4 anos, teoricamente, nós vamos fazer esses programas de governo, tá? Provavelmente, está aí, né? Aí o que acontece? Nós temos a LDO e nós temos a LOA, né? A LDO faz a interligação das prioridades. O que acontece? 4 anos, né? Não precisa fazer, tá? Essa justificativa. Por quê? Porque o orçamento, o nosso orçamento aqui é o orçamento-programa. Olha aí, ó. O nosso modelo aqui é o orçamento-programa. É o orçamento-programa para ter isso. O que está falando aqui? Está falando que nesses 4 anos, toda vez a gente vai ter que justificar a necessidade de todos os programas. Está errado. Aonde você vai estar justificando os programas é cada PPA. Em cada PPA, em cada ciclo de PPA, cada início de PPA, aí sim você tem que fazer uma rediscussão e uma avaliação. Por quê? Porque o nosso PPA, ele diz respeito também ao projeto político do governante, do cara que ora for aprovado nas urnas. Então, nesse momento que tem que fazer, né, esse negócio. Então, isso aqui passa a ser um projeto político, né, político de governo, tá certo? Então, está errada a questão. Agora, se ele colocasse, né, os programas contidos no PPA, ela estaria super correto, né? Aham, professor. Então, esse aqui é o quê? Ciclo orçamentário, né? Só lembrando para vocês, né, que o ciclo orçamentário, né? Esse aqui é o ciclo orçamentário. Então, está errada essa questão, né? Vem comigo, né? Só para explicar para vocês aqui, né? Visão geral, né? Então, ó, ano base, 2020 do nosso curso, né? Para ficar fácil, né? Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a fase de elaboração e aprovação, né, do orçamento. Depois, a fase de execução, que é apenas no ano que tem o princípio da anualidade. Terceiro, a avaliação que acontece, né? A avaliação e, claro, a fase de controle, ela vai estar presente em todas as fases aí, as demais fases aí do orçamento. Bacana? Só uma ajuda à memória para vocês. PF CESP 2018, cargo de agente. O ciclo orçamentário inicia-se com a definição das macrodiretrizes e encerra-se com a mensagem presidencial comunicando a aprovação do orçamento anual, né? Professor, e aí, professor? Tá errado essa questão, né? Cara, o ciclo orçamentário, nós temos aqui, ó, elaboração, ó. O ciclo da elaboração, ele vai fazer a definição das macrodiretrizes. Ele vai encerrar com a mensagem do presidente que vai enviar para o Congresso, que aqui vai ter o quê? A discussão e aprovação. Depois que é aprovado pelo parlamento, nós temos o quê? A fase da execução, né, do orçamento. Depois da execução, nós temos a fase do controle e avaliação.
Aí, ó. Serve de retroalimentação para a elaboração do novo orçamento. Então a mensagem acaba aqui, ó. Mensagem, ó. A mensagem. Professor, que significa a mensagem? Mensagem é o nome do documento onde chefes de poder comunicam um com o outro. Não é ofício, o nome é mensagem. Então eles fazem mensagem entre eles, né? Então está errada a questão, né? Errada a questão. Mais uma questão, porque o aluno, se não tiver subsídios, ela não consegue acertar uma questão como essa. Gabarito errado. Né? Conceito e tipos de orçamento. Vem comigo, né? Conceitos e tipos de orçamento, né? Interessante assunto. Primeiro, PF, né? PF, CESP 2018, cargo de agente. A modalidade orçamentária atualmente em uso pelos entes públicos brasileiros é uma evolução do orçamento de desempenho, né? Então vem comigo, professor, qual que é hoje a modalidade orçamentária que nós utilizamos? Vocês não podem errar. Hoje nós usamos uma metodologia que é chamada de orçamento, orçamento programa, né? Orçamento programa, bacana, né? Professor, qual que foi a nossa primeira metodologia de orçamento, né? A primeira metodologia foi chamada de orçamento tradicional, né? Que era somente uma peça de previsão de despesa, previsão de receita e fixação de despesa, né? Evoluiu e passou para o segundo tipo, que é o chamado de desempenho ou realização, né? Desempenho. Aqui já tem o quê? Mínimos projetos de quê? De planejamento. E depois evoluiu para o orçamento programa. Logo, a questão está correta. Olha a forma que ele perguntou isso, né? Então, você tem que saber esse cara aqui. Bacana? Gabarito. Opa, que gabarito errado? Gabarito certo, né? A modalidade orçamentária, atualmente em uso, é uma evolução do orçamento de desempenho. Correto. Não tem nada de errado nisso aí. Inclusive, eu vou dar uma paradinha aqui e vou consertar esse cara aqui, tá? Olha só. Então aqui, né? Correto. Pronto. Pronto. Aí, gabarito correto. Ok? Vem comigo, né? MPE, Piauí, CESP 2018, cargo de analista. O orçamento, importante instrumento de planejamento de qualquer entidade pública ou privada, representa o fluxo previsto de ingressos financeiros e a aplicação desses em recursos em determinado período de tempo, né? Olha só, o que está falando? A parte conceitual do orçamento, né? Orçamento, importante instrumento de planejamento de qualquer entidade pública e privada. Então é o seguinte, o orçamento aqui ele está falando, é uma ferramenta, claro, o orçamento foi criado inicialmente para as empresas o quê? Privadas. Ferramenta essa que foi incorporada pelo órgão público, ok? Bacana, né? Representa o fluxo previsto de ingressos. O que é isso? Receita. Olha aí, ó. Receita, né? Ok, né? É o fluxo previsto de ingressos financeiros. E a aplicação desses recursos? Qual que é o nome da aplicação? Despesas, exatamente. Todos os orçamentos nós temos receitas e despesas. Gabarito, mais do que correto. Uma questão muito fácil, ok? Gabarito correto. Mais uma, professor. MP Piauí, CESP 2018. O orçamento participativo contempla participação da população no processo decisório por meio de lideranças ou de audiências públicas, né? Professor, orçamento participativo. Participativo vem de quê? De participação. Professor, quem que deve participar? Quem deve participar é a população, né? E essa participação da população, ela tem que ser o quê? Direta. Ela tem que ser direta, né? Aí, ó, tem que ser direta. Porque sem ser participativo, nós já temos, sim, a participação da população. Hoje, o orçamento, a sociedade participa através de quê? Através dos seus parlamentares, não é isso? Seus deputados, seus representantes do povo.
a Câmara dos Deputados, significa que são representantes do povo, né? Então, há uma participação indireta. No orçamento participativo, ele é direta, tá? É direta. E ela vai participar diretamente do quê, professor? É claro, das decisões. Que tipo de decisões? Decisões da alocação dos recursos, né? Como vai participar? Vai ter a participação direta, né? Ou através das lideranças, aí, das lideranças comunitárias em especial, ou através de audiências, aí, tá? Audiências públicas, né? Então, isso aqui é o orçamento participativo. Isso aqui pode dar certo, onde pode dar certo é nos municípios. Parte federal, eu acho difícil isso dar certo, porque o Brasil é muito grande. Só lembrando que no Rio Grande do Sul, nós temos uma excelente experiência de orçamento participativo. Gabarito correto, né? MP, Piauí, CESP 2018, cargo de analista. A Constituição Federal de 1988 consolidou a adoção do orçamento-programa ao vincular o processo orçamentário ao plano plurianual e às leis de diretrizes orçamentárias, né? Olha aí, né? Consolidou a adoção do orçamento-programa, né? O orçamento-programa, ele foi criado primeiramente quando, professor? Na Lei 4.320 de 64. Ok. O segundo ponto importante do orçamento-programa, que através do Decreto-Lei 200 de 67, adotou essa metodologia. E essa metodologia, ela foi o quê? Consolidada e recepcionada pela Constituição Federal de 88, né? E a Constituição Federal de 88, ela o quê? Criou a harmonia entre os nossos sistemas de orçamento-programa. O orçamento-programa, na verdade, está aqui na LOA. Então, olha aí, ó. Na LOA, né? Ó, orçamento-programa. Na Constituição, ele fala que 100% do nosso PPA deverá ser elaborado através dos programas de governo, ó. E a partir do momento que fala que a LDO vai definir as metas e as prioridades da administração pública no exercício subsequente, ele integrou. Ou seja, a questão muito bem elaborada, a Constituição Federal de 88 consolidou a adoção do orçamento-programa, exatamente, né? Ao vincular o processo orçamentário ao plano plurianual e a LDO ao orçamento-programa, exatamente. Eu digo isso, cara, eu sou professor dessa disciplina há muito tempo, e eu digo para vocês que isso aqui é um grande feito da administração pública brasileira. Então, essa resposta está super correta, 100% correta essa questão. Fácil, né, gente? Vamos lá. Classificação da receita, né? Classificação da receita e classificação da despesa, que são um dos itens aí, é um dos assuntos mais longos que nós temos de AFO, né? Que vem o que? Consolidar até todos os entendimentos. Vamos lá, uma questão de receita, né? EBSER CESP 2018, cargo de analista, né? Vem comigo aqui, né? Os recursos financeiros obtidos por determinado órgão da administração pública na exploração de atividade econômica são considerados receitas originárias, né? Então, receitas originárias, isso aqui é o quê? Classificação da receita. Esse tipo de classificação é uma classificação doutrinária. Qual que é o par da classificação da receita originária, né? É o quê? É a derivada, né? Então, nós temos aqui, gente, ó, receita. Vou colocar aqui, ó, originárias. Professor, troca o canetão, troco. Vou até tirar esse canetão da minha frente aqui, que está sem tinta, né? Ó, originárias, e nós temos derivadas, né? Ó. Essas derivadas aqui, para você memorizar, ela surge do bolso de terceiros, né? Ou seja, o seu, o meu, é uma fonte fora do Estado, né? Ou seja, exemplo, né? Vou dar aqui, ó, para não esquecer, a receita de impostos, né? Ó. Eu queria ter uma receita derivada dessa, deriva de terceiros, né?
Originária é a atuação do Estado empresário. Como é que é a receita do empresário? Ele faz o seu salário, empresário, né? Vendendo, comprando, não é isso? Ele faz, né? Ele não obriga o terceiro a pagar. Então, ele vai ser fruto do quê? Da receita, né? Receita da venda dos seus esforços, né? Exemplo aqui, professor, das originárias, né? Ó, receita de aluguéis, por exemplo, ó. Receita de serviços, aí. Né? Prestados, né? Então, isso aqui é o quê? Ó, dividendos. Né? Aqui ele fala, ó, obtidos, né, determinada pública, exploração de atividade econômica. Ó. O empresário aqui, tudo isso aqui é exploração de atividade econômica. Aí. Econômica. Bingo! 10. Econômica. Tá aí para a galera aí. Então, gabarito super correto, né? Isso aqui, inclusive, é o último assunto da classificação da receita da minha aula, né? Por isso tem que assistir até o final. Gabarito correto. STJ-CESP 2018, cargo de analista. A receita corrente líquida é apurada somando-se as receitas arrecadadas no exercício financeiro em curso até o mês de apuração, excluídas as duplicidades, né? E aí, professor, assunto esse de receita é um assunto de lei de responsabilidade fiscal e aquele que é o quê? Ó, a receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida, a sua definição está prevista na lei de responsabilidade fiscal, salvo engano, no artigo 2º, parágrafo 3º da LRF. Como é que é a metodologia dela, né? A metodologia que você tem que somar a receita arrecadada no mês, mais as 11 anteriores, né? As 11 anteriores, para você ter sempre uma média anual, né? Você tem uma projeção anual. O que ele está falando aqui? Ó? Somando-se, ó, as receitas arrecadadas no exercício financeiro em curso, tá? As receitas, ó, aqui então temos aqui, ó, 2019, né? E nós temos aqui 2020. Nós estamos no mês de abril, né? O que ele está falando aqui? Está falando aqui, ó. As receitas arrecadadas no exercício financeiro em curso. Então, você vai pegar de janeiro, ok? De janeiro a abril, ok? Até o mês de apuração. Aí, até abril, tá errado. Por quê? Porque é no mês e as 12 anteriores, né? Aí, excluídas as duplicidades, né? É um tipo de questão que eu digo para você que o nosso querido aluno, se ler rápido, ele vai marcar o que? Falsa, né? Professor, e a fundamentação? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como, parágrafo 3º, a receita corrente líquida será apurada, olha aí, se é apurada, né, será apurada somando-se, ele colocou somando-se, né, as receitas arrecadadas no mês, ok? Em referência, abril no caso, e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Ou seja, como ele colocou aqui, você vai ter um cálculo errado, né? Gabarito errado. Opa, aqui é gabarito errado. Vou consertar agora esse cara aqui, né? Gabarito errado. Pronto, gabarito errado. Pronto, gabarito errado essa questão. Vamos continuar, né? Agora, a gente vai falar algumas questões de classificação da despesa, né? Sem dúvida nenhuma, o maior assunto da aula de AFO é a classificação da despesa, dada a importância que a administração pública tem em relação à despesa, como é que ela se realiza, como é que ela é gasta, né? Primeira questão, EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Os programas temáticos são constituídos por determinados grupos de dotações orçamentárias que expressam e orientam as ações governamentais para a entrega de bens e serviços à sociedade. Professor, programas. Esses programas aqui são aqueles programas criados no PPA, ok?
No PPA, nós temos dois tipos de programas, né? Ó, os temáticos e nós temos, vou chamar aqui o de gestão, né? Gestão, manutenção, etc, etc, etc. Professor, os temáticos aqui, ó, são financiados para atividade fim do Estado. E essa atividade fim do Estado, ele vai produzir o quê? Um produto ou um serviço? Olha aí. Produto ou serviço à sociedade? Aí, a sociedade, né? E o outro é meio. Meio, o necessário para produzir o fim, né? Vamos lá. Grupos de dotações orçamentárias que expressam e orientam as ações governamentais para a entrega de bens e serviços à sociedade. Ou seja, o gabarito está super correto, né? Então, isso aqui é um tipo de programa, um programa temático, né? Só reforço pedagógico para vocês. Isso aqui é uma tipologia do orçamento do nosso PPA 2016-2019, né? Que eu acredito que deve se manter aí no PPA 2020 em diante, né? 2020 aí deve se manter o PPA 2020 ao PPA 2023, né? Lá no PPA 2016 a 19 tem programa temático, olha aí. Aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. É composto por objetivos, indicadores, valor global e referência. Professor, isso aqui estava na aula exatamente como é cobrado pelo examinador, né? Por quê? Porque nós estudamos sempre na fonte, né? Programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Ou seja, uma atividade meio, né? Neste concurso caiu aqui o programa temático. E claro que pode cair também o programa de gestão. Ok? Pronto, né? E agora, professor, a gente vai para a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu digo para vocês, não é querendo fazer o merchan, mas fazendo um comentário sobre o nosso curso. O nosso grande curso de AFO, nós tivemos 20 videoaulas, né, inéditas para a galera do MPU, né, que nós terminamos com a última aula, classificação da despesa orçamentária, né? E aí, nós gravamos o curso de AFO. O curso de AFO, desculpa, o curso de LRF, que foram 10 partes, né, do primeiro ao último artigo, 10 partes, porque nós temos 10 capítulos, um a um, que vem o quê? Arrematar todo o conceito que nós trabalhamos lá no curso de AFO, né? Vamos comigo? Tem questões? Tem. Disposições preliminares, aquela parte conceitual, né? EBSER CESP 2018, cargo de analista. As regras de responsabilidade fiscal para estados e municípios são igualmente aplicáveis para as empresas estatais dependentes, né? Professor, e aí, né? Aí, essa pergunta aqui, uma pergunta muito inteligente, uma pergunta fora de série, né? Então, o que ele fala? As regras de responsabilidade fiscal são igualmente para empresas estatais dependentes, né? Ele está falando o quê? Ele está falando das disposições preliminares da Lei de Responsabilidade Fiscal, a abrangência de aplicação da lei, né? Então, nós temos aqui o orçamento, né? A LOA, né? A LOA, preste atenção aqui, gente, nessa explicação. Nós temos aqui o orçamento fiscal, ok? Nós temos aqui o orçamento de investimentos, certo? Ó, investimentos. E nós temos o terceiro do orçamento da Seguridade Social. Aí. Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Este cara aqui é aplicável à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, de orçamento, né? Que esse investimento aqui são para quem? Atenção, para as empresas, olha aí, as empresas estatais controladas, O que é uma empresa estatal controlada, professor? Aquela da qual a administração pública possui a maior quantidade de ações com direito a voto, né?
E aqui, ó, detalhe, ó, não dependentes. O que é uma empresa estatal não dependente, professor? Aquela que não precisa de recursos da administração pública para o custeio de sua máquina, para despesas correntes, né? Tá aqui. Orçamento fiscal, ok, né? Mas, olha aqui, as empresas, ó, empresas estatais, ó, dependentes, ou seja, ela não é autossuficiente, ela precisa de recursos públicos, né? Então vai seguir. O que acontece aqui? Esse orçamento fiscal aqui vai ser aplicado à lei de responsabilidade fiscal. Esse aqui da Seguridade, lei de responsabilidade fiscal. Neste aqui não será aplicada as regras de responsabilidade fiscal. Vamos para o comando da questão. As regras de responsabilidade fiscal, essa aqui, fiscal vigentes para estados e municípios, ok? Né, todos os entes da federação, são igualmente aplicáveis para as empresas estatais dependentes, né? Dependentes, olha aí. Então, o gabarito está correto. Olha o grau de aprofundamento dessa questão, né? Então, olha o grau de aprofundamento dessa questão. Logo, gabarito correto, ok? Ótimo, né? Vamos lá, caiu também uma questão de planejamento. Eu separei para vocês, planejamento aqui, a gente entende principalmente a LDO e o PPA, sempre cai a LDO. O artigo 4º aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem que dar uma lida. Acabou de assistir isso aqui, dá uma lida nesse cara, vem comigo. EBSER CESP 2018, cargo de analista. No caso de frustração da receita orçamentária, os critérios e a forma de limitação de empenho devem ser instituídos pelo titular de órgão, né? Do poder de cada órgão, né? Tem que ser instituídos, né? Devem ser a forma e limitação, né? E aí, professor? Então está falando aqui de limitação de empenho. Vem comigo aqui, né? Ó, limitação de empenho, né? Professor, quando que pode ser aplicado a limitação de empenho, né? A limitação de empenho, por exemplo, né, é quando lá, né, ao anexo de metas fiscais, né, por exemplo aqui, receita e despesas, né, ele não está ocorrendo conforme previsto, há uma frustração de receita, por exemplo, né, e este cara aqui, ele será apurado pelo relatório resumido de execução orçamentário que vai comparar com as metas, né, ou, segundo, né, no relatório de gestão fiscal, onde aqui nós temos os indicadores. Os indicadores, né? Em especial, a despesa com pessoal, né? E o outro destaque aqui, os indicadores de dívida, ou endividamento, né? Se você não está cumprindo, né? Então, os indicadores, né? O que acontece? Se acontecer qualquer uma dessas hipóteses, por exemplo, né? Ele vai ter que fazer o quê? A limitação de empenho. E as regras, professor? As regras são feitas antes, né? Antes na onde? No anexo, na LDO. Então, na LDO. Então, o chefe de poder, ele deverá promover a limitação de empenho, né? O quê? Pela forma de limitação, aqui, ó. Vai ter que seguir, ó, a forma de limitação. Ou seja, as regras terão na LDO. Aí serão aplicadas pelo chefe. Ou seja, ele não vai elaborar, pelo que está escrito aqui, forma de limitação de empenho devem ser instituídos pelo titular de cada ou não. Essa forma será instituída pela LDO, que é pelo povo, e ele vai só aplicar através de um decreto, por exemplo, essa forma de limitação. Então, ela está errada esta questão. Puxa, professor, bacana, hein? Ótimo, né? Errado, aí. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá ao disposto tal, e disporá também sobre critérios e forma de limitação de empenho, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1, a linha B.
EBSER CESP 2018, cargo de analista. Os objetivos do decreto de limitação de empenho e movimentação financeira incluem cumprir a legislação orçamentária e assegurar o equilíbrio entre receita e despesa, né? Então vem comigo, o decreto de limitação de empenho. Professor, quando que ocorre o decreto de limitação de empenho, né? Essa limitação de empenho e outra coisa, né? E movimentação financeira. Quando ocorre? Ocorre quando as finanças públicas do ente da federação ou do poder, ele está o quê? Descumprindo, né, o relatório resumido de execução orçamentária, que define as metas fiscais, né, o anexo de metas fiscais, e os indicadores do relatório de gestão fiscal. Está aqui, os dois dispositivos, né? Inclui a legislação orçamentária, a LOA, e assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas, exatamente. Então, a limitação de empenho e a movimentação financeira, ele busca o quê? Qual que é o objetivo disso? Que as receitas, né, e as despesas tenham um equilíbrio, né? Isso que ele quer, um equilíbrio. Não pode o quê? A despesa ser maior do que a receita. Isso não pode, não pode. Isso não pode acontecer. Porque se acontecer isso, vai produzir déficits fiscais. E a lei de responsabilidade fiscal deseja o quê? Não ter déficits fiscais, né? Com certeza, né? Então, gabarito correto, né? Vamos lá. Artigo 9º. Se verificado no final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o MP promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, aos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Responsabilidade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gabarito correto, né? Caiu também uma questão de dívida e endividamento, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo engano, o capítulo 7º da LRF. Vem comigo. EBSER, CESP 2018, cargo de analista, né? O resultado da operação de crédito por antecipação de receita orçamentário é feito por determinado órgão e deve ser incluído no montante da dívida fundada, né? Então ele está falando de quê? A gente está falando de aro, né? Ele está afirmando que o aro vai ser uma dívida fundada. Professor, o que é uma dívida fundada, né? Uma dívida fundada é aquela contratual, aquela por lei, tá? É aquela, normalmente ela é de médio a longo prazo. Isso que é dívida fundada. Está errado por quê, professor? Porque, preste atenção, tá? O aro não é uma dívida fundada, né? O aro, isso pode cair na prova de concurso, né? Um assunto que sempre é cobrado, ele trata-se de uma dívida flutuante. Então ela está errado somente por essa palavrinha chamada de fundada, né? Então gabarito errado, né? Professor, e aquele reforço pedagógico? Sim, aqui precisa e necessita de um reforço pedagógico, né? Vem comigo aqui, ó. A gente vai lá no artigo 115, parágrafo 1º do decreto 93.872 de 86, que vai trazer para a gente, para fins didáticos, o que é, quais são os 5 e únicos casos, de novo, os 5 e únicos casos que são consideradas dívidas flutuantes. Ó. A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Independe de autorização orçamentária. Olha o conceito de dívida flutuante. Assim entendidos, os restos a pagar, incluídos os serviços da dívida, né? Os serviços da dívida, os depósitos, inclusive consignações em folha, e as operações de crédito por antecipação de receita, e o papel moeda e a moeda fiduciária. São 5 exemplos de dívida flutuante, e isso pode cair na sua prova. Tudo bem, pessoal? Né? Ótimo, né? Pronto, encerramos aí
o nosso aulão de administração financeira e orçamentária. O professor pegou aí 25 questões para a gente estar discutindo, para a gente estar conversando. Espero aí que atendeu às suas necessidades, às suas expectativas. Você pode ter certeza que vários dos assuntos que nós conversamos aqui têm tudo para serem repetidos amanhã, no dia da sua prova, tá certo? Então, desejo para vocês aí uma feliz prova, uma boa prova. Dá uma respirada, faça uma oração, se concentre com seus anjos ali, fique tranquilo, tente controlar a ansiedade, faça o planejamento do seu tempo, isso é importante, monte uma estratégia de prova e execute essa estratégia de prova, né? Então vem comigo. Na matemática da vida, a regra que deve aplicar mais vezes é a multiplicação de seus sonhos, né? Então, você tem que sempre sonhar, multiplicar os seus sonhos, né? Nunca tente podar os sonhos. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu odeio aquelas pessoas que podam, que destroem o sonho das outras pessoas, né? Não pode, gente, porque o sonho gera o que? Várias inspirações. E, claro, outro passo depois de sonhar é você começar o quê? Agir ao encontro dos seus sonhos. Meus amigos, um forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau. Clic-clac.